Hoje é um dia, todos os dias são especiais na presença do Senhor, mas aprove a Ele nos dar esse dia em especial para estar aqui louvando ao nome dEle. Eu queria agradecer a presença dos membros da BTY, queria agradecer a presença do meu sogro, da minha sogra que está ali, minha cunhada, meu irmão, o pastor Frank, pastora Jamile, pastor... Deu branco. Rodrigo, pastor Diógenes, sua esposa, pastor Edson, que serviu comigo ali no 3º BI. Enfim, todos que estão aqui, a mãe do pastor Lude, todos que estão aqui, quando eu olho para todos vocês, eu tenho muitas recordações do presente, como do passado. E vendo o Edson aqui, eu me lembro de uma história de quando eu era aluno do curso de cabo. E eu lembro que depois de um dia exaustivo ali, nós nos preparamos para ir embora, né? Tomamos nosso banho, colocamos nossa farda, entramos em forma e fomos até ali o corpo da guarda para ser liberado. Chegou lá no corpo da guarda, o sargento comandante da guarda, para o nosso azar, era um dos nossos instrutores, olhou a apresentação individual e falou assim, não está bom não, volta para a companhia. E nós voltamos para a companhia, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7, 8. Na 8ª vez que nós voltamos para a companhia, alguns alunos se rebelaram, falaram assim, quer saber, eu não vou mais embora não, vou ficar aqui no quartel. E nessa época eu morava no quartel, e eu só estava saindo para visitar minha namorada, a Adriana. E eu falei assim, quer saber, eu vou ligar para a Adriana e não vou para lá hoje não. E aí o restante dos alunos que ainda tinha a esperança de sair, foram pela 9ª vez tentar sair do quartel. E quando chegou lá, o sargento olhou e falou assim, não, negativo, cadê o restante do pessoal? Não, o restante do pessoal desistiu. E o sargento falou assim, não, ou sai todo mundo ou não sai ninguém, volta de novo. E aí volta pela 9ª vez lá na companhia. E aí nós que tínhamos ficado de fora, fomos amorosamente obrigados a entrar em forma novamente e tentar pela 10ª vez sair no corpo da guarda. E na 10ª vez o sargento olhou, fez um discurso sobre união e tudo mais e nos liberou para ir embora. Naquele dia eu aprendi uma grande lição. Nunca afronte o sargento comandante da guarda, você não vai dar certo. Foi a lição que eu aprendi? Não foi essa lição que eu aprendi. A lição que eu aprendi foi, nunca escolha o caminho mais fácil da desistência. A sua vitória pode estar na próxima tentativa. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos tentados todos os dias a desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos casamentos e alguns até da própria vida. Nós somos tentados. E eu diria que, sem errar, eu diria que todos nós que estamos aqui, um dia já nos convencemos que tínhamos motivos suficientes para desistir de algo, sim ou não? E nós já desistimos de algo em nossa vida. Mas a palavra de Deus, ela fala uma coisa importante, ela fala assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela vai nos ensinar a não desistir, a continuar caminhando. Porque ventos, tempestades, tudo isso virá contra nossas vidas, mas a palavra de Deus nos ensina, continue. Porque o que eu tenho preparado para você, olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, e não chegou ao coração de nenhum homem, o que eu tenho preparado para você. E eu posso dizer para vocês, se há 30 anos atrás, alguém me dissesse que hoje eu estaria aqui lançando um livro, eu diria não, de jeito nenhum. Nem pensar. Mas aprove a Deus que esse dia chegasse. Isso me faz lembrar de uma passagem que eu acho que todos conhecem, que fala sobre quando o povo de Israel saiu da terra do Egito
e eles saíram da terra do Egito. Obrigado. Eles saíram da terra do Egito, ficaram no Sinai um tempo, e depois de um tempo eles chegaram a Cádiz Barneia. O percurso dessa viagem não durou mais do que 12 meses, e eles chegam a Cádiz Barneia, e de repente Moisés fala assim, vamos juntar aqui 12 espias e vamos mandar na terra para poder espiar aquela terra. E eles vão lá. Na nossa língua, antigamente, nós chamávamos de esclarecedores. Vamos lá, 12 esclarecedores foram enviados para poder olhar a terra. E eles fizeram todo um relatório, olharam toda a terra, viram os povos que estavam lá, e 10 voltam e dizem assim, não dá certo. Eu desisto. Eu não quero tomar posse da terra prometida, eu desisto. Isso aí lá tem muitos homens, tem gigantes, não vai dar certo. No entanto, 2 homens falaram assim, eu me recuso a desistir. O Senhor nos entregará aqueles homens e nós vamos comê-los como pão. Aqueles 2 homens se recusaram a desistir. E eu vou fazer uma pergunta e gostaria que vocês me respondessem agora. Quem sabe me dizer o nome desses 2 homens? Josué e Calebe. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia, mas com certeza você já ouviu falar de Josué e Calebe. Talvez você seja um grande leitor da Bíblia, então com certeza você ouviu falar de Josué e Calebe. Agora eu faço uma outra pergunta, eu quero que você preste bastante atenção. Me diga 3 nomes dos 10 que desistiram. Só 3, eu não quero os 10, só quero 3 nomes. Alguém? Não? Ninguém? Josué e Calebe cravaram seus nomes na história. Os 10 que desistiram, ninguém se lembra deles, porque ninguém lembra de quem desiste. Talvez você tenha sido um grande leitor da Bíblia, já tenha lido a Bíblia algumas vezes, e eu fiz questão de não olhar. E eu já li a Bíblia algumas vezes, e eu fiz questão de não olhar. E eu também não sei nem o nome dos 10 que desistiram. Não de cabeça, não lembra. Não tem. Então, o nome desses homens se perderam na história, mas Josué e Calebe permaneceram. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma pessoa em que o diabo ele não consegue vencer. Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é toda aquela que crê em Jesus e se recusa a desistir. O diabo não consegue vencer as pessoas que se recusam a desistir. Mesmo que venha ventos, tempestade, mas elas se recusam porque ela está alicerçada na palavra de Deus. Esses 2 guerreiros não desistiram. E quando eu falo de guerreiro, na verdade, eu gostaria de falar nessa manhã, é sobre a vida de um guerreiro em especial, chamado Gideão. Eu sei que muitos já ouviram falar sobre Gideão, e eu gostaria de falar um pouquinho, prometo não vou tomar muito tempo de vocês, mas Gideão é um personagem que me chama bastante atenção. Para as pessoas que não estão contextualizadas, eu vou apenas contextualizar. Gideão ele vai viver numa época em que Israel ainda não tinha reis. E de tempos em tempos, na época dos juízes, o povo se afastava de Deus e aí era assolado pelo inimigo. E na época aí em que Gideão, na história de Gideão, essa época quem estava assolando o povo de Israel eram os midianitas. O que acontecia? Israel plantava e na hora de colher, o inimigo vinha e roubava tudo. E isso fez com que Israel ficasse pobre. E nesse contexto, nós vamos conhecer a história de Gideão. E eu quero que você guarde bem essa informação que eu vou falar agora. Gideão estava nessa situação, e aí um anjo do céu, preste atenção nisso, um anjo do céu vem até Gideão e fala assim, Gideão, você é o escolhido, e através de você, Deus vai dar a salvação a Israel. Gideão olha, fala assim, Senhor, a minha casa é a casa mais pobre de Manassés,
E se não bastasse isso, eu sou o mais humilde de todos. Talvez em Israel não tenha ninguém mais humilde do que eu sou mais humilde, eu ganho de todo mundo, eu sou o mais humilde de todos. Preste atenção numa coisa. Existe uma grande diferença entre ser sem noção e humildade. Humildade é quando você reconhece que o poder que age na sua vida não é do seu braço, mas de Deus. Humildade é saber que você pode ter vários carros na sua garagem, mas você não tem o poder de fazer o seu coração bater nem mais 5 segundos. Humildade é saber que Deus está no centro de todas as coisas. Mas e o sem noção? O sem noção é quando fala assim para Deus: Senhor, eu acho que eu me conheço mais do que o Senhor. E eu acho que isso não vai dar certo. Preste atenção numa coisa: Deus nunca erra. Ele não errou quando trouxe todos vocês aqui essa manhã. Ele não errou quando minha mãe me deixou aos 9 meses. Ele não errou quando eu tive que passar algumas dificuldades na minha vida. Ele não errou em momento nenhum. Porque todas as dificuldades que o servo de Deus passa representam o quê? As provas que nós precisamos ser aprovados. E nessas provas é que vai definir se amamos a Deus ou não. E o interessante é que, no caso de Gideão, a afirmativa dele nem se sustenta, porque se você olhar um pouquinho mais para frente, ele vai trazer uma oferta, e essa oferta era um cabrito, pães asmos e farinha. Quem dá um cabrito se está passando fome? Quem dá as farinhas se está passando fome? Mais um pouquinho para frente, vai falar que Gideão ele vai pegar o boi que é de propriedade do pai dele para derrubar ali o altar de Baal. Então ele tinha um boi também. E esse mesmo boi ele vai oferecer em holocausto, e era o segundo mais novo, então ele tinha alguns. E quando ele derruba o altar de Baal, diz que alguns homens que trabalhavam para ele foram com ele. E se não bastasse isso, quando você chega um pouquinho mais na frente, vai falar que ele teve 70 filhos, porque teve muitas esposas. Naquela época não era errado ter muitas esposas, mas o camarada, para ter muitas esposas, ele deveria fazer uma coisa: ele deveria ser capaz de sustentar todas aquelas esposas, e mais os filhos. Então não parece ser muito pobre, parece? Não parece. Muitas vezes nós queremos nos esconder através de uma falsa humildade para não fazer o que Deus determinou para fazer. Às vezes nós nos escondemos, porque eu não sei falar, igual o profeta, né? Eu não sei falar, nós escondemos para não fazer o que Deus mandou fazer. Mas se Ele falou para você fazer, meu irmão, pode ir, porque vai dar tudo certo. E a história ela segue. E mais na frente a gente vê que Gideão ele forma um grande exército. Um exército de 32 mil homens. 32 mil homens. Mas esse grande exército ainda perdia de 5-1 para o exército amalequita, porque o exército amalequita era 150 mil homens. E ele forma aquele exército. Agora eu tenho um exército que é menor, mas é o meu exército. Do outro lado eu tenho 150 mil homens e tenho camelos. Ou seja, a maioria do exército dos amalequitas usava camelos, o que dava uma estratégia militar muito maior em cima do povo de Israel. Porque o povo de Israel, a maioria era infantaria de pé ou cavalaria. E sendo camelo, daria uma superioridade em cima de Israel. Então, eles já estavam mais ou menos debilitado no seu exército. Mas aí não para por aí, porque aquele exército vai passar pelo crivo de Deus. E Deus diz assim: olha, fala para os medrosos, para os covardes e para os tímidos, que eles podem voltar para casa. E naquele momento, quantos que voltam? 10 mil voltam.
E eu imagino, se o meu exército já perco de 5-1, e agora eu perco mais 10, e Deus fala, ó, quem tem medo volta. Eu faço uma pergunta, por quê que Gideão também não voltou? Ele não estava com medo lá atrás? Por que naquele momento ele também não voltou? Ele está com um exército menor, ele perde 10.000, mas ele mantém a posição, por quê? O que mudou? O que mudou de quando ele conversou com o anjo e o que mudou agora? Ele com um exército menor e ele mesmo assim ainda mantém a posição. Então nós precisamos voltar um pouquinho na história para saber o que foi que mudou. Presta atenção, porque Gideão vai nos ensinar alguns conceitos que nós muitas vezes erramos e somos derrotados por causa disso. Gideão está numa situação em que o povo amalequita está roubando Israel. Ou seja, falando no português de igreja, diria, ele estava na prova, não é verdade? E eu faço uma pergunta para os irmãos. Quantas vezes nós, que estamos na prova, queremos, mais do que queremos, ouvir uma palavra de bênção? Sim ou não? Lembra que Jesus, uma vez chegou para os discípulos e falou assim, ó, tá vendo esse templo aí? Ele vai ser todo destruído. E os discípulos perguntam assim, mas Senhor, quando isso vai acontecer? E Jesus fala assim, olhe para que ninguém vos engane. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos numa situação, tipo, abrindo as portas para ser enganado. Nós estamos numa situação que Deus quer que você passe no processo, mas no meio do processo o inimigo traz uma bênção que parece ser uma bênção e você diz, é essa bênção de Deus? É isso que eu estava esperando? E você vai, e aí está tudo errado. Você fala, ué, mas eu não entendi. Eu não entendi? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos com o nosso coração querendo ser enganado. Mas Gideão não. Gideão está passando por essa situação. Lembra que eu falei que um anjo do céu? Veio um anjo do céu e falou para Gideão. E o que Gideão fez? Vou consultar ao Senhor. Vou verificar se isso realmente vem de Deus. Porque se vier de Deus, aí eu aceito a missão. O anjo do céu falou com ele. Ele traz uma oferta, o anjo do céu, o anjo queima aquela oferta em adoração a Deus, mas nada disso fez com que ele acreditasse. Ele falou assim, não, se realmente é Deus, eu quero uma prova. E ele faz uma prova com Deus. Isso é algo que nós precisamos aprender. Não é qualquer vento de doutrina, ou não é qualquer pessoa que vai chegar para você e falar assim, Deus mandou falar isso, Deus disse isso, e você vai acatar. Não. Pergunte a Deus se isso vem dele. Vocês vão ler, quem tiver a oportunidade de ler o livro, vai entender o que eu vou falar agora. Desde que eu cheguei em São Gonçalo, eu queria sair de São Gonçalo. Mas não é por causa da cidade, é pela forma como eu fui para São Gonçalo. E vocês vão entender se vocês lerem. Então, desde que eu cheguei em São Gonçalo, eu queria sair de São Gonçalo, mas me mantive em São Gonçalo por mais de 20 anos. Mas Deus conhecia meu coração que eu queria sair daquele lugar. Eu tinha algumas lembranças muito ruins de lá. E um dia, o pastor Ludwig chegou para mim e falou assim, Marcos, Deus está me revelando que você vai sair de São Gonçalo e você vai vir morar aqui em São Cristóvão. E mais propriamente, você vai morar no meu condomínio. Eu fiquei muito feliz, porque eu queria realmente sair. Mas eu não duvido da palavra dele, é um homem de Deus. Mas isso é experiência minha, meu irmão. Eu pedi a Deus um sinal. E um belo dia eu estava lá mexendo no Facebook, lá na nossa página lá do Terceiro BI, e alguém colocou uma mensagem falando que a FAETEC estava abrindo vagas para que fosse sorteado alunos para estudar na FAETEC. E eu falei assim, esse é o sinal que eu vou pedir a Deus. Senhor, se for verdadeiramente da tua vontade, que o Gabriel seja sorteado para estudar na FAETEC, para que eu não tenha que pagar uma escola particular, mas que ele seja sorteado. Se ele for sorteado, eu vou saber verdadeiramente que o Senhor está nesse negócio.
Fiz a inscrição, esperei um mês. Passou-se um mês, fui olhar a inscrição do Gabriel. Na vaga do Gabriel, eram 30 vagas para 600 candidatos. Eu até tirei o print disso, eu guardei 600 candidatos. Quando eu olho o nome do Gabriel, ele não foi sorteado em 10º, 20º, ele foi sorteado como número 1. Número 1. Eu tirei o print, mandei para o pastor, mandei para o Rabino Eduardo. Eu falei assim, pode acontecer o que acontecer, porque agora eu sei que Deus está nesse negócio. E nós viemos para cá e precisávamos de alguém para ser o fiador do nosso apartamento. E quem foi o fiador foi meu sogro. Mas quando foi fazer lá os trâmites, falou assim, eu acho que o valor que ele recebe de aposentadoria, ele não vai poder ser o fiador. E na ocasião a Adriana ficou meio preocupada. Eu falei assim, Adriana, fica calma. Sabe quando você tem uma certeza que nada te abala? Meu irmão, eu não sei explicar. Eu falei assim, Adriana, fica calma. O que tiver que ser, será, porque Deus confirmou a nossa vinda para cá. Passou-se uns dias, a moça da imobiliária liga para a Adriana e fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu, eu acho que eles ficaram doidos, mas eles aceitaram a ficha do seu pai. Você pode alugar o apartamento? Meu irmão, quando Deus está no lugar, quando Deus está no negócio, nada vai dar errado. Preste atenção, quando Gideão, ele faz a prova com Deus, e ele confirma que é Deus, ele tinha uma certeza. O exército amalequita não era páreo para o exército de Israel. Assim como os filisteus não era páreo para o exército de Israel. Assim como a Babilônia não era páreo para o exército de Israel. Assim como os romanos não eram páreo para o exército de Israel. Mas, todavia, Israel perdeu em algumas batalhas. Mas sabe o que está escrito quando ele perdeu? Está escrito assim, e o Senhor entregou Israel na mão dos seus inimigos, por causa da desobediência. Porque se Israel estivesse com Deus, ele jamais seria derrotado. Não existe a possibilidade de você ser derrotado quando você está debaixo das asas do Altíssimo. Não existe. É até engraçado porque às vezes você escuta assim, alguém falar assim, nossa, fulano de tal, ele ainda não crê em Jesus, tal, mas ele é uma pessoa excelente, só falta Jesus. Onde está o erro nessa fase? Falta tudo, meu irmão. Não só falta, Jesus não é só, falta tudo na vida dessa pessoa. Porque Jesus é tudo para nós. É tudo para mim e para você. E quando Gideão, ele tem essa certeza, Deus fala assim, manda esse pessoal voltar, ele volta na boa. Preste atenção, as coisas de Deus, eu acho excepcional, porque ela segue uma ordem muito boa. As guerras de Israel não eram feitas de qualquer jeito. Existia leis que regia as guerras de Israel. Uma delas era, se você plantou uma vinha, você não vai para a guerra, porque se você morrer, você não vai poder, outra pessoa vai colher aquele primeiro fruto. Então você está dispensado. Numa outra situação, se você é noivo, você não vai para a guerra, porque se você morrer na guerra, uma outra pessoa vai receber a sua noiva como esposa. Agora para e pensa comigo. Não parece uma coisa de doido? Porque numa guerra, tudo que você quer é juntar quem você pode e quem você não pode. Independente se o cara casou, se plantou, não interessa, eu quero todo mundo no exército. Mas o que Deus estava ensinando para Israel? Não é a quantidade que vai fazer a diferença. É a minha mão que faz a diferença nisso aí. E mais uma regra era, todas as vezes que Israel fosse para a guerra, deveria ser pregoado pelo general o seguinte, os covardes, os medrosos, os tímidos, esses podem voltar para casa, para que não inflame o coração do povo. Quando Gideão aceita aquilo ali, ele tem a certeza absoluta que Deus estava naquele negócio. Mas preste atenção, porque a palavra de Deus ela vai dizer uma coisa muito interessante, e isso serve para nós.
A palavra de Deus diz: se vocês ouvirem atentamente os meus mandamentos e os guardarem, ainda que o inimigo se levante contra você, por 7 caminhos ele fugirá de você. Um de vocês perseguirão a 10. 10 de vocês perseguirão a 20. 20 de vocês, 10 de vocês perseguirão a 10. 10 perseguirão a 100. E 100 perseguirão a 1000. Às vezes você pode falar assim: ah, Marcos, mas isso aí é só uma história, um conto, uma fábula. Posso te dar um exemplo dos nossos dias atuais? 1972, 73. Israel já era uma nação. Guerra do Yom Kippur. E ela é atacada pelo norte e pelo sul. Pelo norte atacado pela Síria e pelo sul atacado pelo Egito. Fortemente armados, com equipamentos da União Soviética. E Israel, pequenininho. E ainda estava no seu feriado e a maioria dos seus soldados não estavam lá. Tem um relato que esse relato eu acho excepcional. 30 tanques vindo pelas colinas de Golã para chegar na capital de Israel. Sabe quantos tanques tinha para poder segurar esses 30 tanques? Um tanque. Esse um tanque conseguiu destruir 10 tanques. E os 20 restantes bateram em retirada. E quando os comandantes perguntaram por que vocês se retiraram do combate, e eles falaram: era impossível, a força que tinha lá era maior do que a nossa, seríamos todos destruídos se nós não voltássemos. Mas só tinha um. De repente você pode falar assim: ah, Marcos, você leu isso num livro teológico. Não, aí que vem a coisa mais impressionante para mim, pelo menos. Esse relato está escrito num livro chamado A Guerra do Yom Kippur, publicado pela Bibliex, Biblioteca do Exército. Ou seja, não tem nada de teologia, mas a mão de Deus estava naquele lugar. Quando a guerra acabou, o primeiro-ministro da União Soviética falou assim, tanto para o Egito como para a Síria, falou assim: o Vietnã, com muito menos equipamento do que vocês, conseguiram derrotar a maior potência do planeta, que foi os Estados Unidos. E eu faço uma pergunta: o que aconteceu? Eu digo para ele o que aconteceu. A mão de Deus estava sobre aquele povo, porque existe uma passagem que fala assim: eis que nos últimos dias eu levantarei líderes de Israel, que serão como brasas que vão queimar todos os seus inimigos à sua volta. Isso não serve só para Israel, serve para mim, serve para você também. E é por isso que nós estamos de pé. É por isso que nós estamos seguindo em frente, porque o Senhor, Ele tem colocado as suas mãos sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos desistir, isso é um fato, mas creia que quando você está debaixo das asas do Altíssimo, nada, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque a Ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem de noite e de dia. Você é guardado de noite e de dia. Não deixe que o inimigo entre na sua cabeça e coloque ideias de derrota. Não deixe que o inimigo entre na sua cabeça e coloque ideias de que você não pode. Você pode, não porque você é forte, mas o Senhor Deus, que está com você, pode todas as coisas. E quando nós falamos, a palavra de Deus fala assim: tudo podemos naquele que nos fortalece. Deixa eu falar uma coisa para você. Não era o exército de Israel que era forte. Não era Josué que era forte. Não era Caleb que era forte. Eles eram fracos. Mas a palavra de Deus fala assim: é na fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar. Então é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa.
É na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não importa se o inimigo é 5-1, se ele tem uma estratégia melhor, tudo será destruído, porque o Senhor dos Exércitos não perdeu nenhuma batalha e Ele vai à nossa frente. Hoje, eu celebro com vocês aqui o lançamento de um livro. Mas esse livro ele não conta a minha história. Embora tenha sido eu que tenha escrito, mas ele não conta a minha história. Esse livro conta como que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Como que Deus, Ele dá um decreto, ainda que tudo for ao contrário, ainda que tudo fosse ao contrário, mas Deus dá um decreto, não, vai ser dessa forma como eu quero. E é por isso que Jó fala assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Os planos de Deus na minha vida, os planos de Deus na vida de cada um de vocês, não serão frustrados. Vou repetir, os planos de Deus nas nossas vidas não serão frustrados. Tudo que Ele preparou para cada um de nós vai acontecer desde que nós podemos ouvir a sua voz e obedecer. Se existe uma coisa um conselho que eu posso dar nessa manhã é, obedeça a voz do Senhor. Não pague para ver não. Às vezes eu paguei para ver também e não deu certo. Vai por outro lugar. Obedeça a voz do Senhor, porque Ele tem grandes coisas para cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Talvez eu devesse falar sobre o meu testemunho, falar sobre o livro, eu não quero falar nada disso, porque o que Deus fez está ali. Eu quero falar o que está escrito na Bíblia hoje, e eu falei para vocês, que sejamos como Josué e Calebe, que sejamos como Gideão, que sejamos valentes do Senhor, aonde ventos, tempestade podem vir sobre nós, mas nenhum deles terão poder, porque nós estamos guardados debaixo das asas do Altíssimo. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar.